Gente, os últimos documentos que foram revelados agora pela revista, pelo jornal Financial Times, mostra que nós, em geral, com as atitudes que são tomadas, nós estamos por um fio de um ataque nuclear. Nesse vídeo nós vamos falar do artigo que, inclusive, eu vou colocar debaixo desse vídeo, tá? Na caixinha no Infobox, aí vocês podem ver os links de onde eu tirei essas informações. E os documentos obtidos pelo Financial Times descrevem um limiar para a utilização de armas nucleares táticas que é inferior ao que a Rússia alguma vez admitiu publicamente, de acordo com especialistas que analisaram e verificaram os documentos. O cachê consiste em 29 arquivos militares russos secretos criados entre 2008 e 2014, incluindo cenários de guerra e apresentações para oficiais da Marinha, discutindo os principais operacionais para o uso de armas nucleares. Tanto um lado quanto o outro lado estão se preparando há mais tempo e Taurus também, os mísseis Taurus, também poderá levar a Rússia a reagir dessa forma. Especialmente agora que o telefonema das autoridades alemãs foi interceptado falando explicitamente sobre a destruição da ponte da Crimeia, que é incrivelmente explosiva. Talvez vocês lembram das minhas informações, vocês viram esse vídeo quando eu falei dos 4 oficiais militares alemães que discutiram nessa conversa sobre como poderia ser atacado a ponte da Crimeia e agora a Rússia exige explicações do governo alemão a respeito e até deu uma data fixa. Uma apresentação separada de treinamento para oficiais da Marinha não relacionada aos jogos de guerra na China estabelece critérios mais amplos para um possível ataque nuclear, incluindo um desembarque inimigo em território russo, a derrota de unidades responsáveis pela segurança de áreas fronteiriças ou um ataque inimigo iminente usando armas convencionais. Quer dizer, o uso de armas nucleares, os russos estão prevendo na hora quando são atacados no seu território, ou como se diz aqui, a derrota de unidades responsáveis pela segurança de áreas fronteiriças ou um ataque inimigo usando armas convencionais. E nós estamos discutindo aqui na Alemanha o uso das armas Taurus. Taurus de longo alcance de até 500 quilômetros, quer dizer, eles podem realmente chegar bem mais para dentro no território russo, e isso pode ter como uma resposta um ataque nuclear. Pelo menos pelas descrições aqui, né, como os russos no passado já se prepararam. Os documentos resumem o limiar como uma combinação de fatores em que as perdas das forças armadas russas levariam irrevogavelmente à sua incapacidade de impedir grandes agressões inimigas, uma situação crítica para a segurança do Estado da Rússia. Outras condições possíveis incluem a destruição de 20% dos submarinos estratégicos de mísseis balísticos da Rússia, 30%
dos seus submarinos de ataque com propulsão nuclear, 3 ou mais cruzadores, 3 aerodromos ou um ataque simultâneo aos centros de comando costeiros principais e de reserva. Isso tudo pode fazer com que a Rússia reage com um ataque nuclear, gente. E esses dias, faz umas 2 semanas, eu acredito, nós comentamos aqui que um general de alto cargo aqui da Alemanha exigiu que a gente tem que levar a guerra à Rússia, gente. Ele disse, inclusive, que deveriam ser atacados aeroportos, centros de controle russos, etc. Quer dizer, a Rússia tem tudo planejado. Até que ponto isso pode vir? Até que, uma hora, eles realmente lançam bombas nucleares. E se a gente escuta essa pessoa de alto cargo que disse que a guerra tem que se levar para a Rússia, vocês podem ver que nós estamos por um fio, gente. Tá? Parece que os políticos militares ocidentais não sabem com quem estão se dando ali. Os documentos resumem, desculpem, outras condições possíveis incluem a destruição. Isso também já fiz. Então, o que você pode derivar disso? De acordo com esses documentos, estamos significativamente mais próximo de um ataque nuclear do que os políticos ocidentais gostariam que acreditássemos. Aqui os políticos acham que podem fazer o que quiserem, não vai haver uma resposta, o Putin apenas dá um blefe nisso tudo. Até nos comentários de vocês, uns e outros também escrevem: Caio, isso nunca vai acontecer. Gente, meu pai, nos anos 60, ele era militar também. Quando tinha a crise de Cuba, o meu pai, aqui na Alemanha, ele foi obrigado pelo exército a levar a arma dele junto, até no banheiro, gente. Porque estava por um fio de acontecer uma grande guerra. Meu avô, ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele chegou perto de Stalingrado. E vocês vão me dizer que não vai acontecer? Tinha um comentário ontem que me disse: Caio, eu não acredito que essas guerras existem. Gente, me desculpem, mas dos meus antepassados que foram à guerra, na Segunda Guerra Mundial, dos 19 homens, 17 ficaram na guerra, gente. E vocês vão me dizer que não há possibilidade de acontecer uma guerra, Terceira Guerra Mundial? Uns falam: sim, Caio, nós já estamos dentro. Mas é uma coisa, estando dentro de uma guerra de comércio, tá? Do que ser atacado. Ou do que atacar outros. Esse é exatamente o problema com os fomentadores da guerra ocidental. Eles pensam que podem fazer qualquer coisa. Putin não reage de qualquer maneira. O Putin, eles acham que é o urso manso. Eles estão vendo até que ponto eles podem ir. Eles estão enviando aviões, mísseis de cruzeiro. E agora há uma discussão acolorada sobre mísseis de cruzeiro de longo alcance. Isso é um alcance de 500 km. O chamado Taurus, gente. E esse míssil Taurus vai alcançar 500 km bem dentro no território russo. Os políticos ocidentais estão confundindo
a paciência de Putin com um blefe. Mas em algum momento, Putin terá o suficiente e nos atingirá com mísseis. Uma hora, se eles continuarem, assim vai acontecer. Também seria concebível que ele lançasse um foguete maior, onde os efeitos seriam relativamente pequenos. A estratégia dele, de repente, né? Se nada mais adianta, de repente, ele manda soltar um foguete maior, que os efeitos onde vai chegar o foguete não vai ser muito dramático, mas que demonstrasse uma demonstração de poder e trouxesse os nossos políticos ocidentais de volta à Terra, para que pudéssemos compreender novamente com quem estão se envolvendo. No ano passado, Putin colocou a doutrina nuclear em perspectiva um pouco. Putin disse no ano passado que a doutrina nuclear russa permite 2 limites possíveis para o uso de armas nucleares: retaliação contra o primeiro ataque nuclear de um inimigo e quando a própria existência da Rússia como Estado está em risco, mesmo que sejam utilizados armas convencionais. E bate bem isso com a nossa discussão que nós temos na Alemanha sobre os mísseis convencionais Taurus, gente, que a Alemanha uns querem mandar melhor ontem do que hoje, né? Por enquanto, o nosso chanceler ainda está tendo o pé no freio, né? Pois bem, gente, vocês veem só. Infelizmente, exatamente esses cenários possíveis também são provocados pelos militares alemães. Como você pode ouvir agora na conversa dos 4 oficiais através da conversa publicada. E aqueles que ainda não sabem, nós temos colocado essa conversa em alemão, legendada em inglês, no nosso canal no Telegram, gente. Tá? Para aqueles que ainda não ficaram sabendo. Tá? Lá no canal no Telegram, link debaixo desse vídeo, lá vocês podem achar o que esses 4 oficiais de alto cargo comentaram. Tá? O governo federal confirmou agora que a conversa é real e é por isso que a Rússia deu agora um ultimato à Alemanha. O jornal russo TASS escreveu o seguinte: Moscou exige que Berlim forneça explicações sobre o áudio vazado de oficiais alemães do exército alemão discutindo planos para atacar a ponte da Crimeia, e qualquer tentativa de evitar dar respostas será considerada uma admissão de culpa, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov. A questão da discussão de um ataque à ponte da Crimeia por oficiais alemães de alto escalão será revista na próxima reunião da Duma russa, disse o presidente Vyacheslav Volodin em seu canal no Telegram. A gravação dessa discussão foi publicada anteriormente. Depois que os deputados retornarem das regiões onde permanecem até 11 de março, discutiremos esse assunto em uma reunião da Duma de Estado, disse Volodin. Assim, no dia 11 de março, quer dizer, daqui a uma semana, a Duma Estatal da Rússia reúne-se e aí os deputados russos falarão sobre esse incidente e outras medidas pelo que até lá
o mais tardar, a conversa secreta deverá ser sido esclarecida pelo governo federal da Alemanha. E o governo federal deverá ter feito uma declaração e tirar as suas conclusões. Se não houver explicação até então, a Duma tomará medidas por sua parte. Já é mais do que na hora de o governo alemão tentar acalmar a escalada. Caso contrário, a reação russa também poderia lançar um duro contra-ataque ao anúncio de que soldados franceses e britânicos já estão na Ucrânia. Vocês estão vendo que a loucura está a estourar a qualquer momento? Qualquer momento, realmente pode vir uma reação russa dura, gente. Uns e outros que discutem isso, que tomam a posição que nem o Caio em outros canais. Ontem eu vi um militar que disse que ele achava que uma das respostas da Rússia, do Putin, pode ser que ele realmente vai lançar uma arma que seja menor, mas com uma alta potência numa área onde não vai haver muito estrago. Mas, assim, vai relembrar a todos com quem estão lidando. Tipo assim, vocês esqueceram, eu tenho o poder nas mãos de realmente atacar e acabar com vocês. Pois bem, gente, no final desse vídeo, nós temos aqui umas imagens lindas ainda para vocês, para amenizar a situação, mas na verdade não consegue amenizar, né, porque a situação é realmente crítica. Mas mesmo assim a gente nunca deve, por isso também a gente deu uma volta hoje, nunca deve esquecer de voltar à natureza. Mas vejam só aqui que lindo que está agora o mato que está começando a florir. Gente, um ótimo dia para vocês. Cuidem-se e atenção para aqueles que vivem aqui na Alemanha. Eu acredito, eu acho que cada um de nós deveria estar de malas prontas. Forte abraço, até mais.